Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, sem pecado concebida. Gente boa, com apreço, saúde e paz. Sejamos fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos no zelo, ardentes na caridade, humildes e sempre dados à oração. Caminhemos juntos lado a lado na verdade e na justiça e vamos trazer o transcendente para o imanente. Hoje nós estamos celebrando a memória de São Pedro Crisólogo, bispo e doutor da Igreja. Pedro Crisólogo nasceu em Ravenna e depois dos seus estudos se recolheu na vida eremítica e mais tarde foi eleito prior do seu mosteiro e depois foi nomeado bispo da diocese de Ostia. A diocese de Ostia é aquela que Germano, no século V, foi bispo e era amigo do nosso glorioso patriarca São Bento. E no dia que Germano faleceu, São Bento viu Germano entrar no céu em um globinho. E São Pedro Crisólogo, depois, no século XI, é nomeado bispo da diocese de Ostia. Que a exemplo de São Pedro Crisólogo, vamos propagar a copiosa redenção e saber defender a fé em Cristo Senhor. Do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, descendo Jesus do monte com Pedro, Tiago e João, e chegando perto dos outros discípulos, viram que estavam rodeados por uma grande multidão. Alguns mestres da lei estavam discutindo com eles. Logo que a multidão viu Jesus, ficou surpresa e correu para saudá-lo. Jesus perguntou aos discípulos: que discutis com eles? Alguém na multidão respondeu: Mestre, eu trouxe a ti meu filho, que tem um espírito mudo. Cada vez que o espírito ataca, joga-o no chão e ele começa a espumar. Range os dentes e fica completamente rijo. Eu pedi aos teus discípulos que expulsarem o espírito, mas eles não conseguiram. Jesus disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei de suportar-vos? Trazei aqui o menino. E levaram-lhe o menino. Quando o espírito viu Jesus, sacudiu violentamente o menino, que caiu no chão e começou a rolar e a espumar pela boca. Jesus perguntou ao pai: desde quando ele está assim? O pai respondeu: desde criança, e muitas vezes o espírito já o lançou no fogo e na água para matá-lo. Se podes fazer alguma coisa, tende piedade de nós e ajuda-nos. Jesus disse: se podes, tudo é possível para quem tem fé. O pai do menino disse em alta voz: eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé. Jesus viu que a multidão acorria para junto dele. Então ordenou ao espírito impuro: espírito mudo e surdo, eu te ordeno que saias do menino e nunca mais entres nele. O espírito sacudiu o menino com violência, deu um grito e saiu. O menino ficou como morto, e por isso todos diziam: ele morreu. Mas Jesus pegou a mão do menino, levantou-o e o menino ficou de pé. Depois que Jesus entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram a sós: por que nós não conseguimos expulsar o espírito? Jesus respondeu:
Essa espécie de demônios não pode ser expulsa de nenhum modo, a não ser pela oração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É o exorcismo maior de nosso Senhor Jesus Cristo acontecendo. O nosso Senhor Jesus Cristo libertou, expulsou o demônio do menino e o menino foi liberto, foi curado. É o exorcismo maior. Os discípulos tentavam expulsar o demônio do menino, mas não conseguiam. Por quê? Primeiro, Jesus já resume no final da boa notícia de hoje. Essa espécie de demônio pode ser expulsa só com muita oração. Não pode de nenhum modo, a não ser pela oração. É a primeira lógica, a primeira realidade. E a segunda realidade é ter fé, é acreditar, é estar em Cristo para expulsar os demônios em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiro, um exorcista maior em nossa realidade é somente um presbítero que recebeu o sacramento da ordem e que é delegado pelo bispo diocesano. Mas todos nós, batizados e enviados, somos exorcistas menores. Mas para chegar em uma pessoa possuída, como Jesus chegou no menino, é somente um presbítero delegado pelo bispo diocesano. Mas todos nós podemos, pela força da oração, rezar para que o espírito mau seja derrotado. O nosso Senhor Jesus Cristo desceu do monte com Pedro, Tiago e João, e chegaram perto onde estavam os outros discípulos. Nós vimos, sabadão, no Evangelho, foi a transfiguração do nosso Senhor Jesus Cristo, que o Senhor subiu ao monte para orar com Pedro, Tiago e João. Eu digo, foi o Evangelho da Transfiguração, que a Transfiguração é dia 6 de agosto. E o Senhor subiu com Pedro, Tiago e João na montanha para orar e transfigurou. E no Evangelho de hoje, Jesus desce com Pedro, Tiago e João, que estão vindo da montanha de oração, onde o Senhor o transfigurou. E os discípulos estavam discutindo entre si. Logo a multidão viu Jesus e ficou surpresa. E a multidão correu ao encontro do nosso Senhor Jesus Cristo. E o nosso Senhor Jesus Cristo viu os discípulos discutindo. E aquela multidão que estavam lá gritaram ao Senhor: Mestre, eu trouxe a ti o meu filho que tem um espírito mau, que tem um espírito mudo. É o filho que levou até Jesus. E ele já havia pedido, o homem já havia pedido aos discípulos do Senhor para que os discípulos do Senhor expulsassem o demônio, mas eles não o conseguiram. E o Senhor disse: Até quando estarei convosco? O Senhor respondendo nesse argumento, até quando estarei convosco? Porque ele responde, até quando eu estarei convosco? Até quando eu estarei convosco? Que logo ele volta de onde ele veio e deixa a missão para os discípulos, e hoje a missão é para todos nós. E Jesus pediu: trazei aqui o menino. E levaram o menino
E quando o espírito viu Jesus, sacudiu violentamente o menino e começou a rolar pelo chão, começou a serpentear pelo chão, porque o menino estava possuído. E Jesus perguntou até quando o menino estava daquele jeito. O pai respondeu: desde de criança. E já tinha lutado para que o menino fosse liberto. Muitas vezes o espírito já o lançou no fogo e na água para o matá-lo. E o homem, o pai do menino, teve fé e disse: se podes fazer alguma coisa, tende piedade de nós e ajuda-nos. Pediu a piedade do Senhor. Se podes, mas para quem tem fé, tudo é possível. Ter fé, que a vitória vem. E o pai do menino disse que tinha fé, mas falou que para ajudar na pouca fé dele. E lá Jesus expulsou o espírito impuro do menino e o menino foi liberto. Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, Jesus disse, que saias do menino e nunca mais entres nele. Jesus libertou o menino. E o espírito mau sacudiu violentamente, deu um forte grito e saiu. E o menino ficou deitado. E Jesus pegou o menino pela mão e levantou o menino. E hoje Jesus está libertando a todos, pegando todos pela mão, e que todos sejam libertos. E os discípulos ficaram em dúvida, porque eles não tinham conseguido expulsar o demônio do menino. E Jesus argumenta: essa espécie de demônios não pode ser expulso de nenhum modo, a não ser pela oração. É somente pela oração, rezar com fé para derrotar essa espécie de demônios. Vemos a pedagogia fundamental do Evangelho: é ter fé, é acreditar, é pedir a piedade do Senhor que o milagre acontece. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz no nosso viver, a proteção da nossa vida, ilumine e guie todos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Ó Mãe do belo amor, ó Rainha de misericórdia, ilumine e guie todos, que todos permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Nossa Senhora da Defesa, Virgem Poderosa, recorro à vossa proteção contra todos os assaltos do inimigo, pois vós sois o terror das forças malignas. Eu seguro no vosso manto santo e me refugio debaixo dele, para estar guardado, seguro e protegido de todo mal. Ó Rainha de misericórdia, refúgio dos pecadores, vós recebeste de Deus o poder para esmagar a cabeça da serpente infernal, e com a espada levantada, afugentar os demônios que querem acorrentar os filhos de Deus. Curvado sob o peso dos meus pecados, venho pedir a vossa proteção hoje e em cada dia da minha vida, para que, vivendo na luz do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, eu possa, depois desta caminhada terrena, entrar na pátria celeste. Amém. São José, rogai por nós.
Lembrai-vos, ó puríssimo esposo da Virgem Imaculada, ó meu doce protetor São José, que jamais se ouviu dizer que alguém tivesse invocado a vossa proteção, implorado o vosso socorro e não fosse por vós consolado e atendido. Com esta confiança venho à vossa presença e a vós fervorosamente me recomendo. Não desprezeis a minha súplica, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-la piedosamente. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Que pela copiosa intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.